A gente percebe quando o indivíduo pega aquele relógio e coloca aquele relógio, vai treinar e que coloca lá 600, 700 calorias gastas durante o treinamento, tá errado, tá? Uma média que a gente vai ter de gasto energético aí é de 250, 260 calorias, né? Foi 13 calorias por minuto. Então 13 calorias por minuto por 20 minutos, 260 calorias também. Aqui a gente vai aprender a respeito do MET. Tá? O que é o MET? MET significa equivalente metabólico da tarefa. Um MET significa que você está em repouso, você está gastando calorias simplesmente para se manter em repouso, deitado no sofá, apenas cochilando, dormindo, enfim, você gasta um MET. A atividade física ou atividades do seu dia a dia, de rotina, ela é quantas vezes o gasto em repouso. Então, quanto mais intenso é essa atividade física que eu faço, mais METs eu gasto, né? Mais METs eu tenho ali. Então, como que a gente faz esse cálculo? O cálculo é feito pelo MET. Esse MET aqui, ele já é definido previamente por alguns cálculos, tá? Então, corrida tem o seu MET, ler já tem o seu MET, CrossFit, a gente tem uma dificuldade imensa para saber isso aqui, mas a gente consegue ter um parâmetro mais ou menos. Ciclismo, tênis, enfim, todas essas atividades já possuem o MET. Tá? E por meio desse MET a gente vai descobrir o quanto realmente você está gastando na sua sessão de treinamento, né? Que é o MET, né? Então a gente tem que ter esse valor previamente encontrado, como eu já disse, vezes o seu peso, né? Multiplicado também pela duração em minutos dessa atividade que você está exercendo. Tudo isso dividido por 60 minutos, por 60, né? A partir disso a gente vai ter um valor, e esse valor é o valor de calorias gastas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de MET. Então aqui, ó, repouso na cama, como eu falei, repouso na cama na hora de dormir. A gente gasta um MET, é o valor em repouso. Agora, se eu estiver sentado, fazendo refeição ou assistindo televisão, eu vou gastar 1,5 MET. Então já vou gastar mais energia do que em repouso. Tá? Se você está fazendo uma caminhada leve para menos de 4 km por hora, bem tranquilo, ou na esteira, ou fazendo qualquer coisa que não seja uma atividade física mesmo, você vai estar gastando 2,8 MET. Então, todas essas atividades aqui, seja ela atividade relacionada a exercício ou não, você vai ter um gasto de energia, você vai ter um MET que significa ali. No exercício físico, a gente também tem isso, né, mais ainda especificado aqui. Então, se você faz uma corrida intensa de 13,5 km por hora, ou 4 minutos e meio o quilômetro, né, que é uma corrida intensa, né, de alta intensidade mesmo, você vai ter um MET de 13,5. Né? Squash, que é um esporte bastante intenso, você vai gastar ali de uma forma moderada 12 MET. Tá? Você já vai entender como que a gente vai calcular esse MET aqui. Mas aqui, por enquanto, você precisa saber o equivalente da tarefa. Tá? Então, o basquete moderado, o MET é 8. Tá? E esse MET ele é sempre dependente do tempo que você está fazendo. Por quê? Você não consegue manter uma alta intensidade por muito tempo. Simplesmente porque você começa a ter uma acidose metabólica, uma acidose muscular que vai impedir que você mantenha a alta intensidade. Então, quanto mais alta a intensidade, maior o MET, mas menor o tempo de execução. E a gente depende do tempo de execução para saber quanto que você está gastando. No CrossFit a gente tem uma dificuldade enorme de calcular o MET, simplesmente porque a quantidade de exercícios diferentes é muito grande. A variedade de estímulos dados durante a semana é muito grande, né? Então a gente vai ter treinos durante a semana de 20 minutos, 15 minutos de uma intensidade moderada alta. A gente vai ter treinos, por exemplo, um Fran, que é de 5, 6 minutos com uma intensidade muito alta,
né? Então a gente não consegue ter um valor apropriado para isso. A gente consegue ter um parâmetro. E esse parâmetro, ele é baseado em uma aula convencional de CrossFit. Então a gente não pode considerar diretamente planilhas, né? Planilhas específicas para treinamento de força, para treinamento de condicionamento físico. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma aula de CrossFit convencional, seguindo a metodologia da CrossFit, que é aquela aula de 1 hora, né? Com aquecimento, técnica e o WOD, de um WOD de uns 15 a 20 minutos, a gente tem esse parâmetro aí. Um dos poucos estudos que existem a respeito de CrossFit e gasto energético, o único que eu encontrei e disponível até hoje, esse é de 2017, a respeito do match de CrossFit, foi um estudo piloto, ou seja, ele não tem uma validade científica muito grande, é o que a gente tem hoje, é o que a gente consegue analisar hoje. Então esse estudo ele utilizou como parâmetro o WOD Workout, né, SIND, esse workout SIND, a maioria das pessoas que já fez CrossFit fez ou vai fazer um dia, que é um WOD extremamente básico, né? Não precisa de nada de técnicas avançadas, simplesmente são 20 minutos, o máximo de rounds, máximo de repetições que você consegue fazer de 5 pull-up, barra fixa, né? 10 push-up, que é flexão de braço, e 10 air squat, que é o agachamento sem peso, o agachamento comum. Então eles fizeram a análise desses atletas que são indivíduos treinados já, que fizeram esse estudo. Então tem uma diferença extremamente grande entre você fazer esse estudo com indivíduos treinados e não treinados. Por quê? Porque para o indivíduo que não é treinado, o indivíduo que é sedentário, o match dele vai ser muito maior do que um indivíduo que é treinado já. Mas considerando que aqui a maioria treina, né? Você treina aí, que você já está treinando há um tempo, a gente já pode considerar você como nesse intermediário avançado aí. A gente começa a perceber que no estudo, os atletas eles tiveram um gasto energético de mais ou menos 13 calorias por minuto, tá? 13 calorias por minuto numa intensidade moderada alta. O valor do match foi de 9,5. Ou seja, a gente está falando de 20 minutos corridos, né? É um tempo bastante alto, né? É um tempo considerável. Então, dificilmente você vai conseguir manter uma intensidade similar à de um WOD, por exemplo, a Gracie, a de um WOD, por exemplo, Fran, né, que são WOD curtos, um WOD, qualquer WOD aí do Open, que são WODs mais curtos, mas com uma intensidade muito maior, né? Então, dificilmente a gente consegue manter essa intensidade. Então, se você pega um Fran, por exemplo, aqui, um WOD Fran, esse match provavelmente seria de 15 a 18. Tá? De 15 a 18, como é a corrida de 400 metros, entende? Então, varia muito. Mas, considerando um WOD de 20 minutos, a gente vai colocar 9,5, considerando que esses indivíduos são treinados. Então, para a gente fazer a nossa conta aqui, olha só. Então, a gente vai voltar lá na fórmula do início. Então, a energia gasta durante o WOD. A gente precisa do match, que é o valor dado do exercício, né? A gente precisa do peso do indivíduo, a gente precisa da duração desse treinamento. Então, utilizando o mesmo exemplo lá da primeira aula falando a respeito de gasto energético, de uma pessoa de 80 quilos que precisaria de 2.500 calorias para manter o peso, a gente vai considerar aqui o valor gasto somente no WOD, tá? Então, nessa primeira parte, somente no WOD. A gente não vai considerar a aula inteira, somente no WOD. Então, o match do CrossFit, o match encontrado pelos pesquisadores no WOD SIND foi de 9,5. A gente vai multiplicar esse valor por 80, né, que é o peso, no caso do nosso exemplo aqui, e a gente vai multiplicar por 20, que é os minutos do MRAP do SIND, né, que são 20 minutos transcorridos. E a gente vai dividir esse valor por 60 minutos. Um valor aí de 253 calorias.
tá? Uma intensidade moderada. A gente percebe quando o indivíduo pega aquele relógio e coloca aquele relógio, vai treinar e que coloca lá 600, 700 calorias gastas durante o treinamento, tá errado, tá? Uma média que a gente vai ter de gasto energético aí é de 250, 260 calorias, né? Foi 13 calorias por minuto. Então 13 calorias por minuto por 20 minutos, 260 calorias também. Então, nessa média aí, esse limiar que a gente colocou. Então perceba que o gasto calórico, mesmo sendo um exercício, mesmo sendo uma atividade difícil de ser realizada, o gasto energético não é tão alto. Por 20 minutos, uma intensidade moderada alta, você gastar somente 253 calorias, parece que é pouco. Mas a gente volta àquela questão, não importa as calorias gastas, o que importa é o estímulo que você está dando para o seu corpo. O estímulo de reparo tecidual. Então essa é a principal motivação do treinamento. A partir do momento que você compreender isso, você vai ter melhores resultados na sua performance e também na sua composição corporal. Porque aqui, na ideia da CrossFit, na ideia do cross-training, que não só da CrossFit, mas do cross-training em geral, do Mixed Modality Training, que é essa categoria de treinamento, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do indivíduo, melhorar as suas capacidades físicas por meio de uma melhora na performance. E essa melhora na performance impacta diretamente na sua estética e na sua saúde, tá? Então é isso que a gente procura aqui. Considerando isso apenas o WOD, mas a gente tem mais 40 minutos aí de treino, né? De interação com o professor. Então a gente vai colocar aqui que você teve ali um alongamento de 10 minutos, um alongamento, uma mobilidade de 10 minutos, um match 2, por exemplo, que é um match extremamente baixo, realmente, para você se alongar. E a técnica, que é uma técnica em baixa intensidade também, justamente por quê? Porque se você fizer a técnica em intensidade muito alta, você não consegue fazer o WOD na sua melhor capacidade física. Então a gente vai colocar como 4 o valor do match, tá? Justamente porque você não faz a técnica em alta intensidade, para não desgastar a sua musculatura, não se desgastar antes de você fazer o WOD, que é o que realmente importa ali nesse contexto maior. Então a gente vai colocar mais ou menos o match da técnica da mobilidade ali, do aquecimento, como metade do WOD, né? Então, mais ou menos 4 ali. Nesse valor total, a gente vai ter uma energia gasta durante toda uma sessão de CrossFit de 333 calorias, né, para esse indivíduo de 80 quilos já bem treinado, tá bom? Então, se você perceber, não é um gasto calórico muito alto, né? 333 calorias não é um gasto calórico muito alto, mas é extremamente representativo, tá? Extremamente representativo nesse contexto de melhora de performance. Então, o objetivo dessa aula foi basicamente mostrar para você que o gasto energético ele é muito relativo, mas a gente consegue ter alguns parâmetros, né?